Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo, para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Muito bem, caros irmãos e irmãs que estão sintonizados na Rádio 106 FM. Meu nome é Luiz e esse é o Fé Explicada, um programa que estreou na quinta-feira passada e que vai ao ar às quintas-feiras na 106, no qual nos propomos a investigar e aprender assuntos de fé para nos tornarmos cristãos melhores. Pois bem, no encontro de hoje, nós vamos tratar sobre uma continuação do episódio passado. No episódio passado, nós tratávamos sobre a necessidade de estudar a fé. E esse estudar não é somente pegar as Sagradas Escrituras e ler. É necessário que você medite, que você interprete, que você busque se afeiçoar a Deus através das coisas do dia a dia, através de estudos que não necessariamente, ou pelo menos não diretamente, dizem respeito à Escritura, que é o caso da filosofia, por exemplo. Estudar é investigar, é buscar. Pois bem, no programa passado, eu apresentei aí 3 provas ou 3 indícios do qual nós podemos nos apropriar para identificar que o caminho da razão, no sentido de você buscar aquilo através da sua racionalidade, é senão uma forma de chegarmos até Deus. A primeira prova disso é que esse conhecimento nos torna mais próximos de nós mesmos, ao passo em que eu conheço as verdades do mundo e as verdades de Deus, eu sei quem eu sou, e eu sei que eu sou pequeno e fraco. Ao passo que eu sei que sou pequeno e fraco, entramos na segunda razão, que é, nesse momento, eu me torno mais próximo de Deus. Então, o estudo me faz mais próximo de mim mesmo, e o me fazer mais próximo de mim mesmo me faz mais próximo de Deus também. E o terceiro, e a razão mais perfeita, inclusive nós vamos entender por que essa é a razão mais perfeita no episódio de hoje, é que porque Deus quis. Lemos no episódio passado a leitura do Evangelho, no qual Jesus pede para que os discípulos sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aplicamos isso na vida real e entendemos que, de fato, ele pede para que usemos a razão. A mentalidade que Deus nos deu, a memória que Deus nos deu, a capacidade de aprender, de reter e de aplicar o conhecimento não deve ser desperdiçada, como se ela se contradizesse com a fé, como se a nossa fé fosse apoiada num mero sentimentalismo. E, na verdade, isso é um mal moderno muito grande. As pessoas tendem a achar que a fé é um mero sentimento de afeição com Deus. Eu me sinto próximo de Deus, às vezes isso me faz verter lágrimas, mas eu não o conheço. Na verdade, eu acho que conheço. Eu conheço uma imagem de Deus que eu criei na minha mente, não é o Deus verdadeiro. Esse Deus verdadeiro é encontrado através de uma fé, mas que essa fé provém de uma vontade, provém de uma razão também.
Ok, então aí nós tivemos uma rápida recapitulação do que era para ser o prólogo, que é o programa passado, né? Pois bem, hoje nós vamos tratar aí de uma forma mais profunda sobre a realidade divina e sobre o próprio homem. Afinal de contas, por que nós acreditamos em Deus? E por que nós acreditamos que esse Deus interfere diretamente na realidade humana? Existe uma diferença de interpretação de algumas realidades que acreditam em Deus. Bom, a primeira coisa a se pensar é que Deus existe, e sua existência ela não só é constatável por meio da fé, ou que seria, no caso, a confiança nesse mesmo Deus, nessa bondade divina, mas também através da investigação racional das coisas. E Deus habita uma realidade que, a princípio, de formas materiais, é inacessível. É por isso que, se você for num laboratório, é impossível constatar que existe numa célula, numa molécula, uma existência propriamente dita de Deus ali. Porque é um princípio racional, mas não um princípio científico como nós conhecemos. Então aqui nós separamos duas realidades. Realidades que são espirituais e realidades que são materiais. O problema da separação dessas duas realidades hoje em dia é que nós tendemos a acreditar que as realidades materiais são muito mais verdadeiras do que as espirituais. Então existe um orgulho muito grande, principalmente da comunidade científica, em dizer, olha só, nós conseguimos constatar que cientificamente existe aqui uma substância química, um exemplo. Então, é indubitável, não tem como você levantar um questionamento quanto a isso, porque foi decidido em laboratório. O problema é que essas realidades materiais, elas passam, assim como tudo que é matéria, passa. Enquanto que realidades espirituais, o amor, a caridade, o perdão, eles não passam. Eles permanecem intocáveis, porque são espirituais. Então, na verdade, é o contrário. As realidades espirituais, elas são infinitamente superiores às materiais, pelo simples fato de que não são corroídas pelo tempo de existência. Elas não se deterioram, elas permanecem intactas, são verdades universais. 2 mais 2 é igual a 4. Hoje, sempre foi e sempre será. Então, é uma verdade universal. Essa verdade universal não necessariamente existe em meios materiais. Eu posso pegar lá 2 laranjas, colocar outras 2 laranjas e ver que eu tenho 4 laranjas. Mas a realidade de 2 mais 2 igual a 4 é uma realidade que permanece no mundo espiritual, uma realidade metafísica, por assim dizer. Pois bem, mas em que isso entra na nossa discussão? Entra no quesito de que não podemos analisar a Deus somente por meios materiais. A questão é que constatamos que Deus criou todas as coisas. Essa constatação vem por meio da fé e da filosofia. E no momento em que Deus cria todas as coisas, não podemos dizer, filosoficamente falando, que ele existe. Por quê? Porque todas as coisas existem como substância presente no tempo. Vou explicar. Se eu tenho um livro e eu digo, esse livro existe, quer dizer que eu estou segurando esse livro. Então, ele existe. O que é existir? Bom, quando eu digo que o livro existe, quer dizer que ele existe com base em algo. Então, eu estou dentro de uma sala, por exemplo, quando eu digo que esse livro existe. E eu estou segurando esse livro. Esse livro existe num tempo. Então, ele existe ali para mim agora. Talvez ele foi impresso 1 ano atrás. Só que 2 anos atrás ele não tinha sido impresso, então ele não existia. Então ele existe com base em uma realidade que precisa existir antes dele. Para que o livro existisse, era necessário que um autor o escrevesse, que uma editora fizesse toda a gramatura do livro, que uma fábrica o imprimisse e que ele fosse organizado na forma de livro. Então, ele só existe porque uma realidade completa ao redor dele também existe. E assim é com todas as coisas. Se nós aqui, se não existisse para a Terra condições ideais de vivência, de surgimento da vida, nós não existiríamos. Então, todas as coisas subsistem em outras. Subsistem quer dizer, depende de outras para existir. E nós vamos retrocedendo dessa forma até chegar ao passo de que o universo existe
E se ele existe, ele precisa também subsistir em algo, porque o universo está em mudança. Então, se ele está em mudança, essa passagem do que ele é para algo que ele vai ser, essa mudança, pressupõe uma imperfeição. Tudo aquilo que muda não é perfeito ainda. Existe uma lei natural que diz que todas as coisas caminham para a perfeição. Ora, se todas as coisas caminham para a perfeição, então quer dizer que nesse momento atual elas são imperfeitas. Quer dizer que em um momento passado elas foram mais imperfeitas ainda. Então o universo ele precisa subsistir em algo. Esse algo ele tem que ser perfeito, que é Deus. E por que eu disse que Deus não existe filosoficamente falando? Porque tudo aquilo que existe, existe no tempo e existe no espaço. E o tempo e espaço são coisas que foram criadas por Deus. Então, o correto seria dizer que Deus é. Deus é. Essa é uma realidade tão profunda e que, inclusive, está muito presente nas Sagradas Escrituras. Está lá escrito, eu sou aquele que é Yahvé, que é dito nas Sagradas Escrituras. Então, a Bíblia, mesmo que possa parecer em uma linguagem tão obscura para nós que lemos hoje em dia, coloca essas realidades profundas. A questão é que a Bíblia ela está escrita em diferentes tipos de texto, diferentes narrativas a respeito de uma mesma história, que é a história de Jesus. Toda a Bíblia fala de Jesus. Então, quando nós temos lá que Deus criou o mundo em 7 dias, no sétimo ele descansou, no sábado ele descansou, e que ele criou o homem a partir do barro e criou Eva a partir do lado de Adão. O Gênesis ele foi escrito depois da observação da lei mosaica. Então, já existia a lei de Moisés e alguém que conhecia essa lei escreveu o Gênesis. A questão é que toda Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Mas isso não significa que as coisas que estão escritas na Bíblia são conforme a realidade daquilo que realmente foi. Então, não quer dizer, necessariamente, que Deus pegou um pedaço de barro e fez dele o homem. Não é isso que o hagiógrafo quer dizer quando ele escreve o Gênesis. Na verdade, a essa pessoa, que nós não sabemos com certeza absoluta quem foi revelada uma realidade do espírito, uma realidade que o ser humano, como ser humano, não é capaz de compreender. Então ele escreveu o Gênesis, mas escreveu conforme os meios que ele tinha na época, conforme as formas que ele tinha de interpretar aquilo. Então ele não podia escrever que no início tudo era o átomo, porque naquela época ninguém sabia o que era o átomo. Então ele recebeu uma realidade divina na sua mente, uma inspiração dada pelo Espírito Santo de Deus, mas ele escreveu por meios humanos. Então, as coisas que estão ali não são literalmente como estão escritas ali. Não aconteceu necessariamente de uma serpente aparecer e de entregar uma maçã, como muitos imaginam, a Adão e Eva. O que nós sabemos é que a humanidade foi criada por Deus. O Gênesis é uma defesa da fé que os primeiros judeus fizeram a respeito da realidade de que Deus criou tudo. Então, Deus ele é, na medida em que ele cria tudo aquilo que existe. Então, ele é anterior à sua criação. Ele está fora e, ao mesmo tempo, dentro dessa criação. Ele participa dela, mas ele não precisa dela para existir. Pois bem, mas por que Deus nos criou? Deus nos criou por um motivo que, às vezes, é muito difícil de compreender, mas é, a princípio, exposto de forma simples, que é, ele nos criou para mostrar a sua bondade. Ora, hoje, quando nós pensamos nas nossas atitudes, existe uma forma perfeita de analisarmos essas atitudes. Se alguém faz algo por si mesmo, aquele algo ele tem um valor. Se alguém faz algo por outra pessoa, aquilo tem mais valor. Se um pai de família trabalha para sustentar a sua família, nós enxergamos isso de forma humana, de uma forma muito nobre. Por quê? Porque ele trabalha para que outros possam ser felizes, não para que só ele possa ser feliz. Só que existe uma forma ainda mais perfeita de fazermos as coisas, que é fazermos por Deus. Quando fazemos algo por Deus, o motivo pelo qual fazemos é o mais perfeito, porque Deus é a própria perfeição.
Então, o motivo pelo qual Deus nos fez é por Ele mesmo. Ele é o motivo principal da criação. Às vezes nós podemos pensar assim, olha, Deus criou a criação para mostrar a bondade dele, mas isso não seria uma coisa egoísta? Bom, isso é analisar Deus e a vontade dele de uma forma muito humana. Para nós seria algo egoísta, mas Deus é a própria bondade. Deus é a própria perfeição. Então, o motivo maior pelo qual ele poderia fazer algo seria fazer por ele mesmo, que preserva essa própria perfeição. Então, ele nos criou para mostrar a sua bondade. O catecismo diz: Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, num desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Então, Deus nos criou por ele. E a criação, ela preserva um valor de glória de Deus, mas uma glória que está separada dele. Isso significa, quando o catecismo diz isso, significa que Deus não precisava nos criar. Ele não depende da sua criação. Ele não se torna mais perfeito quando ele nos cria. Ele preserva uma perfeição e ele se preserva imutável. Lembra que eu falei que quando uma coisa muda, essa coisa é imperfeita. Deus é perfeito, logo ele não muda. Então, a criação não acrescenta em nada na glória de Deus. É como se fosse um pintor que faz uma obra, faz um quadro, né? E aquele quadro mostra a habilidade daquele pintor. Mas o quadro não torna a habilidade do pintor mais perfeita. Ele tinha dentro dele aquela habilidade, mesmo antes de criar a obra. Então, existe ali uma obra dele que é bonita, que é bela, mas a sua habilidade permanece igual. Assim é com Deus, no quesito glória, né? Então, com relação ao homem, por que Deus nos criou? De que forma isso se relaciona com a existência humana? Bom, a primeira coisa que nós podemos analisar, né, é que uma ação humana ela é perfeita e ela é boa na medida em que ela se compartilha com os outros. Por exemplo, se você tem alguém que tem uma fortuna em dinheiro e todos dizem que essa pessoa é uma pessoa muito boa, isso significa, provavelmente, que essa pessoa, de alguma forma, faz com que outras pessoas participem, pelo menos em menor ou maior grau, dessa mesma riqueza. Então, alguém é bom quando dá esmola àqueles que precisam, quando ajuda aqueles que precisam, quando consola aqueles que precisam. Por quê? Ao passo que você ajuda alguém, mesmo que financeiramente, você compartilha algo que você tem com alguém que não tem. Quando você consola alguém, você compartilha com essa pessoa algo que você pensa a respeito daquela situação, de forma a fazer com que a dor daquela pessoa diminua um pouco. Pois bem, então isso preserva um grau da bondade, quando nós compartilhamos a nossa própria bondade, a nossa própria felicidade com os outros. E Deus habita essa felicidade. Deus, ele é tudo o que é bom. Tudo o que é bom reside em Deus. Então a felicidade também reside nele. Ao passo em que ele é feliz e que ele também é bondoso, ele quer que nós vivamos essa felicidade. Então ele quer compartilhar essa felicidade. Da mesma forma que quando temos uma coisa boa, queremos compartilhar com os outros. E quando compartilhamos com os outros, nós somos bons, Deus também preserva essa felicidade e quer compartilhar conosco. E na medida em que ele quer compartilhar conosco, ele é bom. Então, essa é a razão pelo qual ele nos fez, para que nós participemos dessa realidade. São Paulo diz, na carta aos Coríntios, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração do homem não percebeu, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus nos prepara uma felicidade eterna. Uma felicidade que não pode ser comprada, que não pode ser nem mesmo vivida na realidade em que vivemos, na realidade em que estamos. Deus imprimiu no coração do homem um desejo feroz e voraz pela felicidade. Todos nós buscamos a felicidade em tudo aquilo que fazemos. Mesmo se fazemos um sacrifício,
é porque nós queremos atingir uma felicidade maior. A questão é que as pessoas foram percebendo que, com base nos desejos humanos, alguns desejavam riquezas, né, felicidade através do dinheiro, dos bens materiais, ou mesmo de coisas mais nobres. Eles perceberam que todas essas felicidades, ainda que alcançadas, eram passageiras. Eram como água salgada para um sedento, ou seja, a pessoa está com sede e ela bebe água salgada. Na medida em que ela bebe essa água, ela fica com mais sede. Então é assim que funciona a felicidade nesse mundo. Nós não conseguimos de forma alguma ser felizes em todo momento. Sempre vai ter algum infortúnio, alguma dificuldade, algo que vai nos arrastar para baixo. E se conseguimos uma felicidade, é com um pesar de que aquela felicidade vai ser passageira, de que aquela felicidade ela não vai existir daqui a um tempo. E mesmo se essa felicidade fosse durante toda a nossa vida, ainda teríamos a certeza de que a morte nos arrancaria essa felicidade no final. Então, Deus nos cria e coloca em nosso coração um desejo pela felicidade, um desejo que não cessa. Por quê? Porque Ele mesmo é o único capaz de alimentar essa felicidade, de suprir esse desejo pela felicidade. Deus nos criou para Ele. O Catecismo coloca um trecho muito bonito de Santo Agostinho. Ele diz: Vós sois grande, Senhor, e altamente digno de louvor. Grande é o vosso poder e a vossa sabedoria não tem medida. O homem, pequena parcela da vossa criação, pretende louvar-vos. Precisamente o homem, que, revestido de sua condição mortal, traz em si o testemunho de seu pecado e de que resistis aos soberbos. A despeito de tudo, o homem, pequena parcela de vossa criação, quer louvar-vos. Vós mesmo o instigais a isto, fazendo com que ele encontre suas delícias no vosso louvor, porque nos fizestes para vós, e nosso coração não descansa, enquanto não repousar em vós. Em uma outra tradução, Santo Agostinho diz: o nosso coração se acha inquieto enquanto não repousar em vós. Quantas vezes nós buscamos a felicidade em coisas que passam, em coisas que estão distantes de Deus e temos a ilusão de que quando alcançarmos essa felicidade, nós seríamos plenamente felizes. Não, quando eu conseguir dinheiro, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir aquele emprego, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir aquele carro, aquela casa, eu serei feliz, eu serei plenamente feliz, eu não vou precisar mais de nada na minha vida. E quando conseguimos, percebemos que em pouco tempo essa felicidade se esvai. Essa felicidade se torna vazia, porque nós não fomos feitos para ela. Nós somos feitos para Deus. Assim como nós podemos usar um copo como várias coisas. Eu pego um copo, eu posso usar ele como encosto de papéis, de porta, posso usar ele como suporte, mas o copo ele foi feito para comportar um líquido. Assim também, nós, seres humanos, podemos fazer várias coisas, podemos seguir vários destinos, vários caminhos, mas nós fomos feitos para uma coisa só, que é adorar, servir e amar a Deus. E esse desejo por Deus é traduzido ao longo de toda a nossa vida. Uma criança, quando nasce, balbucia as primeiras palavras, dá o primeiro sorriso, ele preserva naquele sorriso, aquela criança preserva no sorriso uma vontade de conhecer a Deus, ainda que ela não saiba da existência dele. Em todas as nossas ações reside esse amor que queremos, essa vontade de sermos amados. O motivo pelo qual as pessoas às vezes rejeitam Deus, e isso o catecismo diz, você é chamado a conhecer a Deus, mas você pode rejeitar. Você pode dizer, não, eu não quero. Por vários motivos. Por uma insatisfação com a situação do mundo atual, por uma indiferença religiosa, ou qualquer coisa que venha a incomodar determinada pessoa. Mesmo assim, Deus nos ama. Mesmo assim, Deus nos chama para perto. Porque Ele, mesmo que nós o rejeitemos, Ele sabe que a única forma de sermos verdadeiramente felizes
é cumprindo esse mesmo propósito para o qual nós fomos feitos. E essa busca por Deus, isso o próprio catecismo diz e tem muito a ver com o episódio passado também. Por isso que hoje é mais ou menos uma continuação. Essa busca, o catecismo vai dizer, exige do homem todo o esforço da sua inteligência, a retidão de sua vontade e um coração reto. O catecismo não está falando de sentimentos aqui. Ele está falando da vontade, da inteligência. Então eu coloco a minha inteligência a serviço desse Deus. Através da inteligência, eu consigo entender que, eu posso viver da forma como eu viver. Se eu não amar a Deus, eu não serei feliz. E se eu passar por todos os sacrifícios nessa vida e em algum momento eu ser completamente infeliz aqui, mas eu amar a Deus, em algum momento eu vou contemplar Deus face a face e eu serei eternamente feliz. Olha, nós podemos viver aqui na Terra 100 anos. Alguém que vive 100 anos aqui na Terra viveu muito. Né? Viveu muito. Quem dera eu chegar nessa idade, 100 anos. E nós consideramos muito tempo. Agora, o que são 100 anos diante de 1000 anos? O que são 1000 anos diante de 100.000 anos? O que são 100.000 anos diante da eternidade? Deus nos reserva uma felicidade que não se acaba, uma felicidade que é eterna, muito maior do que tudo aquilo que nós podemos ter nessa vida. Nós somos feitos para ela. O que nós devemos fazer para alcançá-la é empregar a inteligência que já nos foi dada. Já temos isso. Santo Agostinho diz: buscava fora de mim o que dentro estava. Então, nós usando essa inteligência, essa razão, essa capacidade que nós temos de conhecer a Deus, nos achegamos mais até Ele, nos chegamos mais perto dEle. Ao passo em que estamos mais perto dEle, somos capazes de contemplar esse amor, de nos afeiçoar a Deus, de fazer com que as nossas ações sejam conduzidas menos por nós e mais por Ele. E é aí que está a verdadeira felicidade. Muito bem, quero agradecer a você que escutou até aqui. Na quinta-feira que vem nós estaremos de volta em mais um episódio do programa. Espero que você tenha gostado e continue assistindo, acompanhando o nosso programa, para que nós possamos aí ter uma caminhada de fé, de nos achegar mais perfeitamente a Deus a cada episódio e conhecer essa bondade que nós temos tanta sede de buscar, mesmo que ainda não saibamos que ela exista, mesmo que ainda a rejeitemos. Convido você, então, a, nesse final de programa, rezar junto comigo uma Ave Maria, pela conversão daqueles que ainda não conhecem a Deus, daqueles que o rejeitam, daqueles que, indiferentes a essa felicidade eterna, buscam ela em outras coisas, em bens materiais, em coisas que passam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tudo o que fizemos foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã. Até o próximo episódio. Um grande abraço.